Porque o Ministério Público de Minas Gerais concluiu, gente, um levantamento estatístico sobre o impacto aí da liberação de presos durante a pandemia em 2020. Juiz de Fora é a quinta cidade mineira em que os presos mais cometeram crimes durante o período de soltura. Vamos assistir essa bronca aí comigo aqui, ó, na tela do alerta. O levantamento foi feito entre os dias 16 de março e 31 de dezembro de 2020. O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público avaliou o impacto gerado pela liberação dos presos por causa da pandemia da Covid-19. Em Minas Gerais, foram liberados 12.385 presos. A soltura foi uma recomendação do Conselho Nacional de Justiça para que fossem avaliados os casos individuais dos presos com comorbidades que sejam agravantes para o novo coronavírus. O especialista em segurança pública destaca a relevância da decisão frente ao ambiente carcerário superlotado, com um risco maior de contágio da doença. Percebeu-se que dentro da população carcerária existiam muitos presos com comorbidade, existindo aí uma superlotação, o risco de contágio era muito maior. Então, independentemente de serem detentos, estão cumprindo pena, mas são seres humanos também que precisam ter esse acesso à saúde. Então, o CNJ entendeu que, em razão dessa excepcionalidade, não é nada decorrente de uma lei ou de um decreto nesse sentido, mas para tentar, nesse exato momento, minimizar essa situação de possibilidade de contágio dentro do sistema carcerário. O especialista alerta que a saída dos presos por conta da pandemia é uma situação excepcional gerada pela necessidade sanitária. A liberação dos detentos não tem a ver com bom comportamento ou cumprimento da pena, como são os casos de indultos de datas comemorativas, como o Natal e o Dia das Mães. O levantamento do Ministério Público apontou que dos presos que saíram por causa da Covid-19 em Minas, 33,65% cometeram novos crimes. Foram mais de 11.000 ocorrências policiais envolvendo os presos liberados entre março e dezembro de 2020. Juiz de Fora é a quinta cidade de Minas com maior número de crimes envolvendo os detentos. Foram 183 registros. A cidade fica atrás de Belo Horizonte, Contagem, Sete Lagoas e Uberlândia. As principais ocorrências registradas envolvendo presos liberados durante a pandemia foram por tráfico de drogas, furtos, ameaça, roubos, lesões corporais e assassinatos. Nas ocorrências de homicídio, os presos liberados foram vítimas em 76 registros e autores em 47. Quanto aos presos que não foram liberados, 4.335 testaram positivo para a Covid-19. Desses, 9 morreram no sistema penitenciário estadual, em razão da doença. Muitos deles, não resistindo, vamos dizer, à tentação do crime, voltaram a praticar crimes, como os crimes patrimoniais, roubo, furto, violência doméstica, lesões corporais, via de fato, estupro também. São duas situações a serem consideradas, porque se por um lado se preocupa com o bem-estar, com a saúde do detento, que é também um ser humano, e precisa disso, por outro lado existe a questão da segurança pública, a segurança da população. Não existe uma fórmula, algo assim, que possa, de forma específica, trazer esse equilíbrio, essa equalização entre a segurança pública e, ao mesmo tempo, a preservação da saúde dos detentos, quanto à possibilidade de um alto contágio pelo coronavírus. A reincidência dos crimes durante a liberação, de acordo com esta socióloga, é um reflexo da fragilidade do sistema de ressocialização dos egressos do sistema prisional. Quando essas pessoas saem do sistema, é claro que não tem portas abertas, nem na família, emprego, enfim, locais para ficar. Então, de fato, a porta que se abre, muitas das vezes, é a porta do crime. O fato do Estado não ter a eficácia, então ela vai jogar a conta para essas pessoas. Bom, então tem que ficar aqui dentro, tem que morrer, não tem que ter cuidado, não tem que ter vacina. Então, é essa relação que as pessoas vão estabelecer como troca. A própria política de segurança pública no país, ela é complexa. Ela se orienta dentro de uma política repressiva e que a gente já revelou e que a gente mostra o tempo inteiro os dados, vários pesquisadores que trabalham com esse tema, eles mostram o tempo inteiro a pouca eficácia dessa política de repressão e que, de alguma forma, então, mostra que o sistema prisional brasileiro, por exemplo, não dá conta dessa quantidade de pessoas. Então,
o desencarceramento, ela é uma atitude bastante importante nessa configuração. Agora, é claro, né, nós que defendemos uma política de direitos humanos, nós não estamos abrindo mão de forma nenhuma da lei e da ordem. Agora, a lei e a ordem não pode se sobrepor aos direitos humanos. Esse tema é um tema sempre muito complexo, né? Quando a gente fala na população carcerária brasileira, né? Você está vendo ali as informações, a gente está falando esse tema, né? Em relação à pandemia, os impactos da pandemia em relação a isso, alguns presos foram soltos, né? Por conta da questão da gestão da pandemia mesmo, porque ali seria um foco, todo mundo fechado, poderia-se ter surtos dentro dos presídios, que além das pessoas que estão cumprindo ali as suas sentenças, né? Que estão pagando pelos seus crimes, tem também os trabalhadores da área de segurança pública que atuam dentro dessas instituições. Então sempre é uma área de reflexão necessária. E essa reportagem, além de falar sobre esta questão, né, sobre os impactos dessa soltura na segurança em todo o estado, e um dado lamentável em relação ao Juiz de Fora, que foi aquela que registrou, uma das que registrou mais reincidências de crimes por conta dessas solturas, também mostra a fragilidade do nosso sistema prisional. Né? É claro que a gente não tem que querer que todo mundo só seja largado lá para morrer e pronto. A gente tem que tentar que as pessoas sejam recuperadas, porque quantas mais pessoas que passarem pelo sistema prisional, que pagarem pelos seus crimes, que saírem de lá, conseguirem retomar suas vidas, é melhor para todo mundo, não só no aspecto da segurança pública, quanto no aspecto também da economia, né? Porque se esses lugares estão cheios de pessoas, mais trabalhadores precisam ter ali, mais infraestrutura, né? Um dispêndio de investimento também para se manter essas instituições, que mesmo com o tamanho do investimento que já existe, ainda não é suficiente para torná-la eficiente na recuperação dessas pessoas, de acordo com aquilo que nós assistimos nessa reportagem. Você viu ali uma socióloga comentando, né, sobre isso, sobre essa fragilidade do sistema prisional brasileiro, em especial de Minas Gerais, aproveitando ali essa discussão, né, com base nesses dados que mostraram, né, as reincidências de crime por conta das liberações que aconteceram durante a pandemia.